Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. O título da mensagem dessa noite é Vitórias através do louvor e da adoração. Você pode repetir isso comigo? Vitórias através do louvor e da adoração. Só vocês, 1, 2, 3 e... Vitórias através do louvor e da adoração. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, capítulo 20, 2 Crônicas. Você está preparado? Diga amém. Amém. Eu vou ler o texto, obrigado. À medida que eu for lendo, você deixa sua Bíblia aberta, porque eu vou lendo e comentando aqui com você. Desde o versículo 1, tá bom? 2 Crônicas 20, versículo 1 em diante. Aleluia. Vamos ler então a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos leonitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão na cidade conhecida por En-Gedi. Para um pouquinho aí. Josafá foi um rei de Judá, um rei temente ao Senhor. Ele derrubou os ídolos que haviam nas cidades de Judá. Ele decidiu no seu coração buscar a Deus e ser fiel ao Senhor de todo o coração. Ele reinou durante 25 anos. E o seu reino foi um reino de paz. Deus dava paz a Josafá, Deus dava segurança a Josafá. Agora, nesse momento aqui, uma guerra se levanta contra Josafá. Então você viu no versículo 1 que os moabitas, os amonitas, os leutitas decidiram atacar o reino de Josafá. A primeira coisa que eu quero te mostrar nesse texto é que ninguém está livre de enfrentar lutas. Ninguém está livre de passar por guerras, irmão. O fiel a Deus, aquele que não é fiel a Deus, sabe, todas as pessoas enfrentam batalhas no decorrer da sua história. Não há ninguém nesse mundo que não tenha enfrentado lutas, que não tenha enfrentado adversidades, que não tenha enfrentado dificuldades. Uns numa área, outros em outra área, uns talvez aos nossos olhos uma coisa mais branda do que a outra, mas só sabe na verdade a dimensão, a intensidade daquela batalha e quem está nela. Você me entende, irmão? Eu posso olhar de repente para mim e achar que eu sou a pessoa mais sofrida do mundo. E aí de repente eu encontro uma outra pessoa, vou conversar com ela, e essa pessoa começa a contar a sua história, e eu falo: caramba, meu filho, minha guerra é fichinha perto da dela. Você está entendendo? Todos nós enfrentamos batalhas, mas naquela batalha que nós enfrentamos, só quem está presente ali, só quem está dentro, só quem está lutando sabe a intensidade dela, sabe a dor que se vive ali, sabe a dificuldade que se vive. Então diz aqui no versículo 2 que vieram alguns que avisaram Josafá, exclamando: a grande multidão vem contra ti. Meu irmão, está vindo uma turma pesada, Josafá, se liga, porque o negócio vai ficar feio, a coisa vai ficar ruim. Agora vamos ver qual foi a atitude de Josafá. O que aconteceu com Josafá diante dessa notícia? Versículo 3. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei de Josafá colocou-se em pé
diante da comunidade, no pátio novo, e exclamou. Para um pouquinho aí. Olha o que aconteceu. Em primeiro lugar, Josafá teve medo. Eu tenho certeza que alguém aqui, mais alguém além de mim, já teve medo. Sim ou não, irmão? Sim. Você pensa, olha a notícia, Josafá, tem uma multidão contra você. E aí a primeira coisa é que Josafá teve medo. Sabe por quê, irmão? Porque o rei é gente como a gente. Porque não é óleo diesel que corre na nossa veia, irmão. Porque nós não estamos preparados para receber mais notícias. É verdade ou não é? Às vezes, nós passamos por situações que a gente já está até prevendo o fim. Mas ainda assim, quando chega a má notícia, a gente se abala. Por quê, irmão? Porque não é óleo diesel que corre aqui, nós somos seres humanos. O medo é uma reação natural do ser humano. O espírito do medo que a Bíblia diz, isso é escravizador. Mas o medo é ter uma reação de defesa. Por exemplo, quando as pessoas, quando chegam na marquise de um prédio, chegam ali na varanda de um apartamento, elas sentem medo. O que é isso? É uma reação de defesa, de segurança, de promover segurança. Então Josafá, quando ouve, a primeira coisa é o ser humano. Ele está aqui, ó, ele sente medo, irmão. Não há problema em sentir medo, viu? Diz isso para duas outras pessoas aí: olha, irmão, não há problema em sentir medo, não. Nós sentimos medo. Agora, ainda que sentindo medo, nós podemos escolher o que fazer. Ainda que sentindo medo, nós temos opção, irmão. Nós temos poder de escolha. Algumas pessoas, quando sentem medo, sabe o que elas fazem? Se trancam num lugar escuro, se isolam em algum lugar. Você já viu no filme? Quando você está assistindo um filme que uma pessoa está perseguindo outra, e aí aquele assassino, aquele bandido entra na casa, alguém já vai logo se esconder no banheiro. É verdade ou não é? Irmão, o banheiro não tem saída, as pessoas vão logo se esconder no banheiro, né? Aí o sujeito vai logo se esconder em algum lugar, vai se trancar, né? Ele vai. Tem gente que tem, nos filmes, né? Tem gente que tem um lugarzinho escondido na casa, uma porta falsa, para o cara se trancar ali. O medo faz isso. Mas olha o que Josafá fez apesar do medo. Versículo 3 que nós lemos: ele sentiu grande medo, mas decidiu. Diga comigo, decidiu. Está vendo o poder de escolha? Josafá tomou uma decisão. O medo era real, irmão. A fé, eu tenho dito isso para os irmãos, a fé não ignora os fatos. A fé não ignora que tem uma multidão vindo. A fé não ignora o medo que está aqui dentro. Mas Josafá tomou uma decisão. Por quê, irmão? Porque você, mesmo diante do medo, tem poder de escolha. Você pode decidir o que fazer. Ou você vai se trancar num quartinho, vai se trancar no banheiro da vida, ou você vai buscar o Senhor. Olha o que Josafá fez. Decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Aleluia. Ele como homem, como ser humano, falou: eu vou buscar o Senhor. Mas como rei, ele falou: olha, todo mundo vai jejuar e vai buscar Deus. Deixa eu te contar duas coisas a respeito disso aqui. A primeira delas é a seguinte: independente das outras pessoas ou da posição que você ocupa, você tem um relacionamento com Deus, pessoal e intransferível. Ninguém pode decidir por você. Eu não posso orar no teu lugar. Eu posso orar pela sua vida, mas eu não posso cumprir o teu dever de orar. Uma vez o cara falou assim para mim: pastor, eu não estou nem orando porque eu sei que o senhor está orando por mim. Foi assim. Falei: não, irmão, eu oro por você sim, mas eu não estou aqui pagando o teu plantão, filho. O plantão é teu. Você está me entendendo, irmão? Toda pessoa tem uma responsabilidade pessoal transferível de se colocar diante do Senhor em oração.
Josafá, como indivíduo, como ser humano, falou: eu vou buscar o Senhor. Agora, enquanto o rei falou: toda a nação vai jejuar e vai buscar a Deus. Aí vem uma segunda coisa que eu quero te dizer. Existem situações da nossa vida situações que eu passo, que eu entro no quarto, oro, falo com meu Deus, em poucos minutos a situação está resolvida. Outras situações eu preciso compartilhar com a minha esposa: olha, vem cá, senta aqui, a gente tem que orar por isso. Agora, existem outras situações que nós precisamos compartilhar com a igreja. E a igreja tem que entrar em oração naquilo ali. Eu vou te contar 2 exemplos. Primeiro exemplo: esses dias, dias atrás, faleceu uma pregadora do Evangelho, Deb Tyres. Eu não sei quantas pessoas conhecem Deb Tyres. Faleceu há pouco tempo de câncer no pulmão, se eu não me engano. Ela é uma mulher pública. Era uma mulher pública. Uma mulher que pregou em várias nações do mundo. Uma mulher muito conhecida. E muitas vezes, irmão, não estou dizendo que esse é o caso, tá? Me entendo. Mas muitas vezes, quando alguém está em exposição, essa pessoa não tem, não quer abrir aquilo que ela está sofrendo dentro de casa. Não sei se esse foi o caso dela, não estou dizendo que foi. Só estou te explicando que muitas vezes a pessoa que está em exposição, ela não quer compartilhar o que está acontecendo. Por quê? Porque talvez, uma pessoa assim tenha orado por outras pessoas com câncer e essa pessoa tenha sido curada, mas agora ela está com câncer. Como é que ela vai dizer que está com câncer se ela orou por alguém que foi curada de câncer? Você está me entendendo? Então, às vezes a pessoa não quer se expor. E aí, quando chegou agora, poucos dias antes dela falecer, ela veio a público, gravou um vídeo e falou que estava com câncer, que por isso que ela cancelou as agências, que ela não sabia o que dizer nesse tempo todo. E passou para o Senhor. Em 2010, e agora, nesse mês de janeiro, fazem 13 anos. Em 2010, eu estava num culto como esse, um domingo à noite, sentado na frente aqui com a minha esposa, e de repente a minha mãe me ligou. E falei: minha mãe sabe que eu estou no culto, se ela me ligou agora, porque tem alguma coisa séria acontecendo. Eu me levantei e saí para atender. Falei: oi mãe, tá tudo bem? Minha mãe chorando falou: Tony, vem aqui, socorre tua irmã. E aí eu saí correndo, chamei Verena, as crianças, entramos no carro e fui para a casa da minha mãe, peguei minha irmã Alice, botamos no carro, e eu, minha irmã Nicole, Noemi, fomos para emergência com ela. Para encurtar a história, quando ela foi atendida, o médico virou e falou assim: olha, 3 meses de vida para você, câncer no estômago, não tem o que fazer. E aí internaram ela. E daí começou um longo processo. Mas uma das coisas que foi essencial para a nossa vitória foi que nós trouxemos aquilo para a igreja. Olha, nós estamos enfrentando uma batalha que é maior do que as nossas forças. Nós precisamos da igreja. Sabe o que aconteceu, irmão? Era muito maneiro. As pessoas saíam do trabalho e passavam no hospital para visitar a Alice, e oravam pela Alice, davam palavra para ela, e todo dia tinha irmão lá visitando e orando, visitando e orando, visitando e orando. Ninguém queria botar a mão na Alice, nenhum médico, porque o diagnóstico era esse, era um diagnóstico de morte, não tem saída, 3 meses acabou. Irmãos, a minha irmã fez o tratamento que tinha, Deus levantou um médico que se interessou por ela, e começou, isso foi a resposta da oração dela, e começou a cuidar dela. E aí a igreja orando pela Alice. Foi um tempo muito difícil. Algumas vezes eu levei minha irmã lá em Botafogo para fazer a quimioterapia. Ela saía de lá acabada, passava alguns dias assim muito mal. Quando ela melhorava, eu tinha que ir de novo. Foi um tempo muito difícil. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor nos deu vitória, irmão. 1 ano depois, eu falei para minha irmã assim, falei: Alice, você já voltou naquele médico que te deu o diagnóstico? E ela falou assim: não. E aí ela pegou os exames, o exame que comprovava o câncer, o exame que já não detectava mais o câncer, e foi lá naquele médico que disse pra gente no domingo à noite: ó, não tem jeito, 3 meses de vida. 1 ano depois, a Alice foi lá,
E quando chegou diante dele, falou: doutor, o senhor se lembra de mim? Ele falou: claro, Alice. E começou a chorar e falou: você é um milagre. E aí já fazem 13 anos sem fazer cirurgia. Sabe por quê, irmão? Porque tem guerras que eu não posso enfrentar sozinho. Tem guerras que eu preciso da ajuda da igreja. Quantos me entendem, digam aleluia. A igreja precisa entrar em determinadas guerras. Algumas guerras você vai vencer sozinho. Outras batalhas você com a sua família. Eu lembro que meu pai chegava em casa às vezes: o negócio está feio no trabalho, a coisa está ruim, vamos orar. E aí chamava minha mãe e a gente ficava assim, tudo, aquele monte de filho, né, irmão? Ficava tudo assim, tudo em volta da cama, assim, ó, de joelho, orando. E a gente orava ao Senhor. E daqui a pouco meu pai vinha, depois de uns dias ele vinha: ó, tá tudo bem, tá resolvido. Tem guerras que a gente tem que orar como família. Agora, outras guerras, a igreja tem que entrar. A igreja tem que entrar poderosa nessa batalha. A igreja tem que entrar, meu irmão, em clamor. A igreja tem que entrar em jejum. A igreja tem que entrar noite e dia, clamando, chorando, lutando diante do Senhor. Eu poderia te contar N testemunhos de que quando a igreja entrou na situação, as coisas mudaram de maneira sobrenatural. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus deu autoridade à igreja. Quantos me entendem, digam aleluia. E aí então, olha, Josafá buscou o socorro do Senhor, convocou um jejum nacional. E aí agora, ele, diante do povo, ele vai fazer um pronunciamento. Vamos ver qual foi esse pronunciamento aqui do rei, diante do povo. Vamos lá. E, na verdade, foi uma oração. Olha só isso aqui. Versículo 6. Ele exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel teu povo desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre. Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante desse templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, erguemos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Meu irmão, que oração poderosa é essa? Convicto. Isso é uma proclamação de fé, você está me entendendo, irmão? Sabe o que ele fez aqui? Ele começou louvando a Deus. Ele começou dizendo: olha aqui, ó, não és tu o Deus que habitas soberano nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos da terra? Sabe o que é isso, irmão? Ele começa louvando ao Senhor. E eu falei aqui na quinta-feira que louvar é evidenciar alguém. O que Josafá fez, irmão? Ele tem uma notícia, tem uma multidão vindo contra você. Ele tem um sentimento, um medo, mas ele tomou uma decisão: eu vou buscar o Senhor. E aí o que ele faz? Ele pega o Senhor e coloca em evidência: não és tu soberano nos céus, o que governa sobre as nações? Meus irmãos, entenda algo. Nós precisamos evidenciar a grandeza do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos ter consciência de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Josafá estava debaixo de uma ameaça, estava com um sentimento de medo, mas decide buscar a Deus. Então Josafá começa a evidenciar quem é o Senhor diante do povo. Ele é o que habita os céus, Ele é o soberano, Ele é o que governa as nações, Ele é o Senhor. Meu irmão, nós precisamos colocar Deus em evidência na nossa vida. Quando você está com medo e abre a sua boca, o que sai daí de dentro, irmão?
É a reclamação, é a murmuração, hein? Será que você é daquela turma que foi doutrinada por aquele personagem de desenho, hein? Ó vida, ó céus, ó azar. Pastor Silvio lembra disso. Antes também, eles viram. Eu vi no YouTube há pouco tempo. Será que você é daqueles que, hein? E agora? Não aguento mais. Começa a buscar um culpado. Começa a buscar um culpado. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha família, a culpa é da minha mulher, a culpa é dos meus irmãos, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do governo, a culpa é de quem? Começa a buscar uma culpa. Ei, irmão, olha isso aqui. Josafá não buscou culpado, não. Josafá foi se colocar diante do Senhor, irmão, e decidiu buscar a Deus de todo o coração. Você está me entendendo, meu irmão? Atitude. Uma atitude certeira. Uma atitude convicta. Ele começa a evidenciar o Senhor. Quantos se lembram aqui de Davi e Golias, por exemplo? Lembra do texto de Davi e Golias? Quando Davi se depara com Golias, Golias começa a amaldiçoá-lo, a invocar feitiçarias, demônios contra Davi. Mas o que Davi faz? Davi vira para ele e fala: tu vem contra mim com espadas e lanças. Agora olha a evidência, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou cortar tua cabeça e dar teu corpo para as aves de rapina comer. Irmão, o Senhor tem que ser evidenciado na nossa vida. Aleluia. Versículo 10. Aí Josafá continua, ele não parou não. Versículo 10. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não o destruíram, vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo, ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos desse por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. Jesus, olha que maravilha. Você percebeu o que Josafá está dizendo? Ele faz menção para Deus de algo que Israel havia feito no passado. Ele falou assim para Deus: olha, lembra que quando o teu povo saiu do Egito, o Senhor não deixou que eles atacassem os moabitas e os amonitas. E agora eles estão nos retribuindo desse jeito. Foi o Senhor. Josafá dizendo assim: o Senhor poupou a vida deles. E agora, olha a retribuição que eles estão nos dando. Será que o Senhor não vai fazer justiça aqui? Porventura o Senhor não faria justiça nisso aqui, não? Não exerceria juízo aqui? Meu irmão, a Bíblia diz que Deus odeia a injustiça. Deus havia poupado aquele povo amonita, aquele povo moabita, de serem destruídos, porque por onde Israel ia passando, meu irmão, eles iam atropelando a turma. Jericó, perderam a linhagem, mas depois venceram, e aí foram atropelando, e tomando a terra. Foram centenas de anos de luta e de vitórias. Agora, Deus havia poupado aquela turma e eles se voltam contra o povo de Deus, irmão. E aí Josafá conhece a história. Josafá conhece, sabia o que Deus havia feito por eles. Por isso Josafá faz menção disso. Josafá fala: olha, o Senhor poupou essa turma quando Israel saiu do Egito. E agora eles se voltaram para o trabalho. Deixa eu te ensinar um segredo, irmão. Algumas coisas que acontecem na nossa vida são colheita nossa. É que a gente semeou mal. Agora, outras coisas que acontecem na nossa vida são semeaduras dos outros. Você me entende? Tem coisa que nós estamos colhendo porque semeamos errado. Fizemos escolhas erradas, falamos o que não devíamos falar. E aí estamos colhendo. Agora, outras coisas que algumas pessoas fazem contra nós, não é a colheita nossa, é semeadura do sujeito. Quando a situação é essa, você não precisa fazer nada. Só teme ao Senhor.
só se coloca diante de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque prontamente o Senhor vem e traz justiça. O Senhor vem e exerce juízo. Não estou falando de vingança, irmão, de um coração vingativo, não estou falando disso. De querer o mal de outra pessoa, não é isso não. Algumas vezes eu vi nitidamente isso acontecer. Quando uma pessoa de forma maldosa, maligna, se levantou contra a outra e começou a falar e a fazer coisas que não devia de falar nem fazer. E aí aquela pessoa que estava sendo atacada se calou e temeu ao Senhor. Prontamente o juízo de Deus veio e agiu. Então aprenda a separar essas duas coisas. Aprenda a discernir quando é colheita sua. O que eu faço, pastor, quando é minha colheita? Se arrependa, peça perdão a Deus. Peça para o Espírito Santo te mostrar onde foi que você errou. Vai lá, corrige, repara o mal que você fez. Tem coisas que só são liberadas na nossa vida quando nós reparamos o dano que causamos a outras pessoas. Tem situação, irmão, que não basta só virar e falar assim, ó, desculpa qualquer coisa. Na verdade, isso não serve para nada. Se eu errei com alguém, o pedido não é desculpa. Se eu errei para alguém, pedido é de perdão. E isso tem nome. Então eu preciso chegar diante do Senhor. Se eu reconheci que errei, eu preciso me colocar diante do Senhor em me arrepender. Falar, Senhor, me dá a oportunidade de reparar o mal que eu fiz. Vou te contar um exemplo. Uma vez eu estava na igreja ouvindo a mensagem do Senhor e um homem de Deus estava pregando, um pastor de São Paulo pregando a palavra, e aí ele falou sobre a reparação. Eu nunca havia ouvido isso na minha vida. Ele falou sobre a reparação. E aí eu falei, Senhor, se tem alguém que eu preciso fazer algum tipo de reparação, me mostre. Irmão, cuidado quando você fizer essa oração, esteja disposto a reparar o que você fez. Eu falei, Senhor, me mostre. Beleza. Alguns dias depois, eu fui numa conferência, eu, a pastora Verena, mais alguns irmãos, veio a Darlene Zec, que ministrava adoração, louvor na Austrália, Hillsong, né? Na igreja Hillsong, na Austrália. E ela veio no Brasil e nós fomos convidados a assistir a palestra dela. Fomos lá. E aí eu e a pastora sentamos aqui, na nossa frente, duas cadeiras vazias, uma pessoa de um lado, duas do outro lado, e eles ficaram guardando aqueles dois lugares ali. E toda hora eles olhavam para trás, olhavam para a gente, sorriam para a gente. E eu falava, não esqueça, a turma conhece a gente, eu não conheço. E os caras olhavam, sorriam, e olhando para trás para ver se chegava alguém e tal. Depois de mais de uma hora, chegou um casal. Meu irmão, um amigo de infância que eu não via há trocentos anos. O sujeito chegou ali, se ajeitou, olhou para trás, e aí, Tony, tudo bem? Eu falei, meu Deus, começou. Aí acabou o evento. Eu estou saindo, a igreja era compridona. Aí eu estou saindo, eu e Verena, quando eu olho lá na porta, tem um sujeito assim, ó. Aí eu olhei e falei, caramba, outro amigo de infância, irmão. Falei, Jesus, estou te entendendo. E aí eu fui naqueles irmãos e outros que o Senhor foi me mostrando e fui fazendo reparações. Sentei com eles e falei assim, olha, eu ouvi uma palavra assim, assado, eu orei ao Senhor assim, encontrei você. Tem alguma coisa que eu tenho feito contra você, que tenha te ferido, que tenha te ofendido e eu não saiba. Eu não tenho consciência disso. Irmãos, um deles começou a chorar. Virou para mim e falou assim, cara, você era meu único amigo, eu não sei até hoje por que você foi embora. Falei, cara. Aí ele virou para mim e falou assim, você lembra quando eu fiz tal coisa? Que eu te dei tal coisa? Eu falei, lembro. Aí ele falou, então, eu estava tentando me aproximar de você. Você lembra quando eu te convidei para ser meu padrinho de casamento? Eu falei, lembro, eu nem entendi por que você me convidou. Ele falou, é porque eu queria me aproximar de você. Caramba. Falei, cara, me perdoa.
me perdoa. Reparação, irmão. Falei, eu estou disposto a fazer o que você quiser para reparar o dano que eu te causei. Eu sei que não tem preço que pague. Eu nem quero fazer isso com dinheiro, mas eu quero me disponibilizar a estar com você. Sabe o que aconteceu? Nós somos amigos até hoje. Todos eles. O Senhor restaurou a nossa aliança, restaurou a nossa comunhão. Outro dia desse, nós estávamos todos juntos, sentados à mesa, compartilhando, rindo, brincando, comendo juntos. Porque nós precisamos reparar coisas que deixamos para trás, que ficaram pelo meio do caminho. Quantos me entendem, digam aleluia. Aleluia. Vamos continuar aqui na leitura do texto, hein? Versículo 13. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, Jeová da vitória, hein? Levita, descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia, e falou o profeta: prestai atenção todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais. Olha a primeira coisa que Jesus diz para ele, irmão. Qual foi a primeira coisa que ele sentiu quando ouviu a notícia da guerra? Hein? Foi medo. Olha agora o que o Senhor, a primeira coisa que o Senhor diz para ele: não temais. Meu irmão, Deus conhece a nossa humanidade. Ele sabe das nossas fragilidades. Ele conhece que Ele sabe que nós somos pó dessa terra, irmão. Ele sabia que Josafá havia sentido medo. Então o Senhor veio logo em resposta à oração de Josafá e diz para ele: ó, fica tranquilo aí, filho, não tenha medo. Olha a continuação: nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Meu irmão, tem luta que nós enfrentamos que não é nossa. Tem luta que não é minha, tem luta que não é sua. Ei, tem luta que nós enfrentamos que é de Deus, que Deus vai agir. Se eu botar minha mão, irmão, estraga tudo. Então por isso eu tenho que discernir o que está acontecendo. Eu tenho que saber o que está acontecendo, se é colheita minha, se não é. Porque tem luta que eu não posso fazer nada. Eu só preciso confiar no Senhor. E se eu confiar no Senhor, Ele vai agir em meu favor. Aleluia. Que coisa linda! É mais ou menos assim, sabe? Já viu em situação de filme, quando um filho vai brigar com outro, de repente vem o pai e fala: não, peraí, Carlos, é comigo, não é contigo não, fica tranquilo aí. Cara, Deus chegou na situação. E ele disse: Josafá, fica tranquilo, você não vai lutar não, essa luta é minha. Olha a continuação do texto: amanhã descereis contra tal exército. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale de fronte do deserto de Jeruel. Olha que interessante. O que está acontecendo agora? Entenda a oração de Josafá. Lembra que ele disse assim: ó, eu não sei o que fazer. Na oração ele disse para Deus: eu não sei o que fazer. A Bíblia diz que ele sentiu medo, e aí na sua oração, depois de exaltar o Senhor, ele disse aqui, ó, no final do versículo 12: eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. Josafá falou: eu não sei o que fazer, e orou para Deus. O que acontece? Quando o Senhor se manifesta, Deus vira para Josafá e diz: cara, não tenha medo. A primeira coisa, porque o sentimento, irmão, é um vilão na nossa vida. O sentimento faz a gente agir de maneira errada. Lembra de Saul? Ele disse assim, ó, pressionado pelas circunstâncias, ele foi lá e fez o que não tinha que fazer. Naquele dia ele perdeu o reino diante do Senhor. O Senhor o rejeitou naquele dia. Agora ele continuou reinando, e reinou 40 anos. Só que Deus o rejeitou desde o início do seu reinado. Então não se espante quando você vê pessoas reinando. Talvez essas pessoas já tenham sido rejeitadas por Deus.
Josafá fez, irmão? Ele falou para o Senhor: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Deus vira e fala: não fica com medo. E agora o que o Senhor faz? Ele começa a instruir: você vai fazer assim, 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 assim. Amanhã você vai para tal lugar. Amanhã você vai fazer isso. Sabe por quê, irmão? Quando a gente, Senhor, é contigo. O Senhor entra na jogada. Deixa comigo. Me segue. Vem, me segue. O Senhor instruiu o Josafá. Irmão, a Bíblia diz: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele e depois recebeu? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. Meu irmão, quantas vezes eu não sei o que fazer? Quantas vezes nós não sabemos o que fazer, mas ele sabe. Ele pode nos instruir, ele pode nos dar direção. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, nos ensina todas as coisas, irmão. Todas as coisas. Todas as coisas relacionadas ao Evangelho, relacionadas à vida, o Senhor ensina todas as coisas. Para você entender que são todas, eu vou repetir um testemunho que eu já contei para você. Uma amiga nossa, Dorinha, ela veio da Paraíba para o Rio de Janeiro. Amiga da pastora Verena, e depois se tornou minha amiga. Acho que vieram juntos, não, né? Separados. Aí, mas enfim, ela veio, cara, da Paraíba. E o que aconteceu? Quando ela chegou no Rio, ela não sabia o que fazer para sobreviver. E ela falou: Senhor, eu preciso costurar. Ela pegou uma máquina de costura, botou a mão na máquina e falou: Senhor, põe as tuas mãos sobre as minhas mãos. E ela disse que sentia como se alguém tivesse com as mãos sobre as mãos dela. Essa mulher nunca estudou nada de costura. Agora, é provável que você tenha visto novelas em que os personagens das novelas estavam vestidos com as roupas que a Dorinha fez. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui, pessoal da Vibe do Tio Anderson, quantos aqui viram aquela novela Tititi? Aí, ó. Você se lembra da abertura? Não aparecia os desenhos, não aparecia os modelos ali. Lembra disso? Da costura? Lembra daquilo ali? Era a Dorinha que fazia. Os desfiles todos da novela. Desfiles da novela, tudo era que fazia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus ensina até a costurar. Você está me entendendo? Aleluia! Ela falava: bota até hoje. Ela senta na como é que é? Na máquina de costura e fala: Senhor, põe as tuas mãos sobre as minhas mãos. E ela diz que ela sente. Eu falei. Ela sente o Senhor tocando nas mãos dela. Vamos continuar aqui. Versículo 17: não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados. Olha isso, irmão. Tomai posição e ficai parados. E observai o livramento que Yahvé nos concederá. Vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está conosco. Olha que interessante. Toma posição, mas não faz nada. Irmão, se tem uma coisa que o cristão precisa tomar, é a posição adequada diante das situações. É uma posição de fé, é uma posição de santidade, é uma posição de temor ao Senhor. Aleluia! Diante das situações, o cristão precisa estar posicionado. Muitas vezes ele não vai precisar fazer nada, porque quem vai fazer é o Senhor. Mas isso não significa que ele tem que estar ali, irmão, de qualquer maneira, sentado de qualquer jeito, posicionado de qualquer forma. Não, irmão, a posição, o posicionamento é meu, o posicionamento é seu. Ninguém vai poder fazer isso por mim, mas a ação pertence ao Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia, Deus! Então se posicione.
Se posicione em fé, se posicione em oração, se posicione em temor, se posicione em santidade. Mas veja o livramento do Senhor, aleluia. Versículo 18. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Meu irmão, o que você faz quando o Senhor vem e libera uma palavra de vitória como essa? O que você faz quando você está aflito e você vai orar ao Senhor e a presença do Senhor vem e enche o teu coração? Irmão, não há outra atitude a não ser nos prostrarmos diante dele e bendizer o seu nome, porque chegou aquele que pode todas as coisas. Chegou o Senhor dos senhores, o vencedor invicto. O Senhor chegou, irmão. Então a gente se humilha diante dele. Às vezes a gente se engana achando que aquele que é humilhado será exaltado. A Bíblia diz que aquele que se humilha, que a si mesmo se humilha. O que Josafá e toda a nação de Judá fizeram? Botaram o rosto no chão, irmão. Isso é um símbolo, isso é um sinal de humilhação, de quebrantamento, sabe? Se ajoelharam, colocaram o rosto no chão e louvaram e adoraram ao Senhor. Posição de fé, posição de alerta, posição de atenção e posição de quebrantamento. Olha a continuação, versículo 19. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Como é que eles se ergueram para louvar com grande voz? Irmão, com grande voz. Vai vendo aí, hein? Vai chegar o dia que eu não vou precisar mais falar para você da glória a Deus, viu? Amém ou não? Amém. Ó, no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: olha agora sim é um pronunciamento. Ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Meu irmão, pensa que essa turma está se levantando de manhã para ir de encontro àquela multidão que vinha com ele. Josafá já falou aqui que eles estavam em menor número, que a multidão era maior, mas agora eles têm uma direção de Deus. Então Josafá vem e encoraja o povo dizendo: olha, crede no Senhor vosso Deus sempre, e vocês estarão seguros. Crede nos profetas e sereis bem-sucedidos. Olha só isso aqui, Josafá está encorajando aquele povo, porque a situação não é brincadeira, irmão. Versículo 21, depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestido de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Você está dando aleluia, glória a Deus. Eu queria ver você com o instrumento, com a guitarrinha, os caras com a arma lá e tu com a guitarrinha aqui, ó. Pensa na situação, irmão. Pelotão de frente do exército, os músicos. Aí, irmão. Aí. E ó, guitarrinha. E a turma vindo de lá com espada, hein? Com lança, com flecha, com cavalo, e a turma daqui, ó, rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Meu irmão, louvar a Deus é uma questão de fé. Tem que ter fé para louvar o Senhor. Você pode até cantar uma música, alguém pode até cantar uma música, você é um homem, uma mulher de fé, amém? Mas alguém pode até cantar uma música a Deus, uma música que fale de Deus ou fale para Deus, mas só vai agradar a Deus se tiver fé. Então Josafá vem e encoraja o coração daqueles homens, daquelas mulheres: olha, creiam no Senhor, sem dúvida, não pode ter dúvida, irmão, vão sem sombra de dúvida, acredita nele. Pega a tua harpinha aí, filho,
pega a tua cítara, pega o teu tamborizinho, e agora vai para frente do exército e começa a louvar o Senhor. Irmão, isso é uma atitude proveniente da fé. Você crê em Jesus Cristo, você crê que o Senhor é todo poderoso, você crê que Ele é Deus, que fora dele não há nenhum outro, meu irmão. Então pega essa voz linda que o Senhor te deu, pega esse corpo lindo que o Senhor te deu, se coloca diante dele em louvor e adoração, ainda que o inimigo esteja na tua frente, ainda que ele esteja bufando no teu rosto, mas você vai se levantar e vai bendizer o Eterno, vai exaltar aquele que vive para todo sempre, vai render graças ao Senhor, irmão. Aleluia! Aleluia! Versículo 22. Lembra disso, a gratidão honra a Deus. Olha o versículo 22. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscada contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Aleluia! Irmão, algo extraordinário acontece quando nós louvamos a Deus. Tem uma canção que a pastora Alda Célia cantava muitos anos atrás, que dizia assim: enquanto eu louvava ao Senhor, enquanto eu ministrava ao nosso Deus, o Senhor se levantou e destruiu todos os meus inimigos. Meu irmão, quando nós nos levantamos e bendizemos ao Eterno, algo sobrenatural começa a acontecer. Algo extraordinário começa a acontecer. O mover de Deus é liberado, irmão. É liberado o mover do Espírito. Você começa a louvar, você começa a adorar o Senhor, e Deus começa a se mover, Deus começa a agir, irmão. Você está vendo aqui? O povo começou a adorar, os levitas começaram a ministrar o Senhor, indo enfrentar o inimigo, mas louvando a Deus com inteira certeza de fé, exaltando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome. Imediatamente o Senhor já foi lá e provocou uma emboscada entre os inimigos. Você está me entendendo, irmão? Quando você abrir a sua boca em meio à guerra para bendizer ao Senhor de todo o seu coração, com total fé, com total certeza de fé, o Senhor vai agir em teu favor também. É assim que Ele faz, irmão. Quantos lembram de Paulo e Silas na prisão? Eles foram açoitados injustamente, foram presos injustamente, irmão. A Bíblia diz que eles foram colocados no cárcere inferior, no lugar mais inóspito, mais terrível daquela prisão. Eles estavam ali acorrentados, açoitados. Certamente ninguém foi lá para cuidar das feridas deles. E eles estavam ali, irmão, imagina, acorrentados, açoitados, presos injustamente, meia-noite. Eu vou acrescentar um negocinho aqui, não é ferido a Bíblia não, mas possivelmente com fome, né? Tem gente que quando fica com fome fica bravo, é verdade ou não é, irmão? E aí os caras estavam ali possivelmente com fome, a turma está presa ali, meia-noite. Mas o que se ouvia naquela prisão? Paulo e Silas orando e louvando a Deus. Meu irmão, você consegue imaginar uma situação pior do que essa, um cenário pior do que esse? Preso injustamente, açoitado injustamente. Os caras estão ali, meu irmão. Não tem ninguém por eles. Era o exército romano. A coisa estava feia do lado dele. Mas os caras estão ali encarcerados e louvando ao Senhor e orando ao Senhor. O que aconteceu? Você conhece a história. Um terremoto aconteceu naquela cadeia. As paredes, os alicerces se abalaram, as celas se abriram, todas as correntes caíram no chão, todos os presos estavam soltos. O carcereiro pensou que todo mundo tinha fugido e ia se matar. O Paulo falou: para! Está todo mundo aqui. Meu irmão, quando nós louvamos a Deus, algo extraordinário acontece. Será que você pode erguer sua voz agora e bem dizer o nome do Senhor por alguns momentos? Será que você tem palavras de louvor, de exaltação?
para oferecer a Deus nesse momento. Então você pode dizer: bendito ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, santo, justo, fiel, sublime, incomparável. Oh, que guerreia nossas guerras, aquele que peleja por nós, o invencível, aquele que não dorme, não cochila, mas que me protege em todo tempo, em todo instante. É o Senhor da guerra, o Senhor da guerra. Aleluia, aleluia. Coisa linda, irmão, é a igreja bendizendo o nome poderoso de Jesus. Não tem a ver com aquilo que estamos vivendo, tem a ver com a grandeza do nosso Deus. Não tem a ver com as circunstâncias da nossa vida. Nós não louvamos por causa daquilo que nós estamos passando. Nós louvamos porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Nos dias de chuva, Ele é digno de adoração, irmão. Nos dias de sol, Ele é digno de adoração. Nos dias que está tudo bem, Ele é digno. Nos dias que nem tudo vai bem, Ele é digno também. Aleluia. Eu vou resumir para você o que aconteceu em seguida. Os inimigos começaram a atacar uns aos outros. Os amonitas começaram a lutar contra os moabitas, uns começaram a lutar contra os outros e foram se matando. Depois os que ficaram lutaram entre si e morreram. De maneira que morreu todo mundo. Todos os inimigos, aquela multidão toda morreu, irmão. Todo mundo que se levantou contra Judá, todo mundo que se levantou contra Josafá, morreram. Um matou os outros. Sabe o que acontece? Quando o Senhor age, o inimigo fica confuso. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, irmão. Diz que o Senhor é Espírito. E diz que aquele que é guiado pelo Espírito é como um vento que não se sabe para onde vem nem para onde vai. Porque ele se torna alguém imprevisível. O inimigo não pode prever uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, irmão. O inimigo não pode prever. É imprevisível uma pessoa que é guiada pelo Espírito. No entanto, para a pessoa que é guiada pelo Espírito, o inimigo é totalmente previsível. O Senhor disse em relação a Davi: o inimigo jamais te surpreenderá. Porque uma pessoa que é guiada pelo Espírito nunca vai ser surpreendida pelo inimigo. Quando se me entende, diz aleluia. O Senhor já tinha se antecipado. O Senhor falou: vai por aqui, eles estão vindo por ali. Já deu o caminho todo. Não faz nada, só observa. Se posiciona e observa, porque eu vou agir. O Senhor agiu. E aí eles ficaram 4 dias pegando despojos daquele exército. 4 dias pegando armas, pegando ferramentas, pegando ouro, pegando prata, pegando armadura. 4 dias, irmãos, pegando os despojos da guerra. Deixa eu te dizer, irmão, quando o inimigo se levanta contra você, e você segue a direção do Espírito, o resultado disso, irmão, é que o inimigo vai ficar confuso e você vai colher os despojos dessa guerra. Quantos me entendem? Diga aleluia. A turma ficou tão alegre, irmão. A turma ficou tão feliz. Você vai ver aqui no texto que os homens se alegraram. Eles ficaram tão satisfeitos. Olha o versículo 27. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém. Porquanto Yahvé o Senhor os abençoaram com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Sabe qual é o resultado, meu irmão? É ver você cheio de alegria. É isso que o Senhor quer. É ver você exultando de alegria, celebrando ao Senhor, porque o Senhor é por nós. Amém? Por último, versículo 31. Josafá tinha 35 anos de idade quando foi proclamado rei de Judá. Ele exerceu o seu governo em Jerusalém durante 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili.
Como Asa, seu pai, havia procedido antes dele, Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor Deus. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente ao Deus dos seus pais. E aí termina com esse porém. Não podem haver poréns na nossa vida. Não podemos estar diante do Senhor com um coração parcial. Josafá derrubou os postes ídolos, os totens de adoração durante o seu reinado em todo o Judá. Sabe o que ele fez? Ele instruiu a nação toda na palavra. Ele mandou sacerdotes irem pela nação, instruindo o povo nos mandamentos, na lei de Deus. Ele fez isso por mais de uma vez. Os sacerdotes iam de cidade em cidade, ministrando a palavra de Deus, ensinando os mandamentos do Senhor. A Bíblia vai dizer que aquele povo temeu a Deus no dia de Josafá, mas ainda assim haviam pessoas que, mesmo diante de tudo isso, não tiveram um coração pleno para com Deus. Alguns lugares de culto foram mantidos de pé, de culto a demônios, a ídolos, foram mantidos de pé. Você quer obter vitórias na sua vida, amém ou não? Você quer ver as vitórias do Senhor agindo na sua vida, não apenas hoje, mas durante toda a sua história. Meu irmão, não permita que ídolos permaneçam dentro do seu coração. Não permita que estruturas permaneçam dentro do seu coração. Estruturas de idolatria, estruturas de orgulho, estruturas de murmuração, de inveja, de fofoca. Não permita que nenhuma estrutura carnal, maligna permaneça dentro do seu coração como um ídolo. Você está me entendendo? Essas estruturas precisam ser derrubadas. Elas precisam ser destruídas da nossa vida. Entenda, Deus, quando firmou uma aliança com Abraão, nós estamos inseridos nessa aliança. Quando o Senhor firmou uma aliança com Abraão, o autor aos Hebreus vai escrever a seguinte coisa: não havendo alguém maior do que ele, por quem jurou por si mesmo que o abençoaria. Diz que Deus interpôs a promessa, interpôs a aliança com esse juramento. O que Deus estava fazendo, irmão? Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, tenha certeza disso. Mas para que você não tenha dúvida do tamanho do meu compromisso para com essa aliança, se eu não fizer o que eu falei, eu morro. Você está entendendo o compromisso de Deus para conosco, irmão? Ele enviou o seu filho para morrer numa cruz, para nos inserir nessa aliança. Ele está totalmente comprometido. Eu não entreguei meu filho para ter uma aliança com Deus. Ele entregou o dele para ter uma aliança comigo, irmão. Deus entregou o seu filho para estar aliançado com o pó da terra. Você está me entendendo? Como agora euzinho não vou estar totalmente aliançado com o Eterno, o Criador de todas as coisas, o majestoso e sublime? Eu preciso estar disposto a mergulhar numa aliança plena com Ele. Uma aliança que não se extinguirá, não acabará, nem perderá o seu valor. Uma viva esperança. Crendo em Jesus de todo o meu coração, obedecendo os mandamentos, crendo em Jesus, amando as pessoas como Ele me amou. Quantos me entendem, digam aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Nosso Deus é um Deus vencedor. Aleluia.
E Ele é um Deus que dá a vitória. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Quero pedir a ajuda dos pastores. Missionária, vem aqui na frente também, por favor. E os pastores aqui na frente. Meus irmãos, como eu disse, existem lutas que nós vamos enfrentar sozinhos e vamos vencer. Outras nós precisamos da intercessão da igreja. E aqui estão homens e mulheres de Deus que vão interceder por você nessa hora. Se você está enfrentando uma luta que está além das suas forças, quero desafiar você a sair do seu lugar. Nós vamos impor as mãos sobre você e vamos orar pela sua vida. E certamente o Senhor, nosso Deus, Ele nos dará a vitória no nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Diga amém. Feche os seus olhos então. Você que está enfrentando lutas, precisa da intercessão da igreja. Sai do seu lugar e venha até aqui na frente. Os pastores vão interceder por você. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pode vir. Venha. Enquanto os pastores estão ministrando sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs, a igreja permaneça em oração ao Senhor. Permaneça em adoração. Eu quero gastar alguns minutos com essa intercessão. Enquanto isso, vem os músicos aqui, por favor. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos fazer conforme o texto que nós lemos. Enquanto os pastores estão aqui ministrando, nós vamos louvar, nós vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Aquilo, ó Deus, que ele não sabe como fazer, de que maneira fazer, que é grande demais para ele, que ele não tem força para fazer, mas ele tem um Pai do Pai, ó Deus, Senhor, que não está limitado ao ser dele, ao tamanho dele, à força dele, à capacidade dele, à sabedoria dele. Senhor, tu és suficiente. Entra nessa peleja agora e libera a bênção, libera a vitória sobre o teu filho, assim como tu fizeste com Josafá e com o seu povo. Eu te peço, ó Deus, Pai, entra nesse lugar agora, Senhor, traz a existência o que não existe, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, faz cair por terra, ó Espírito, traz toda a palavra, Senhor, tudo que vem para fazer Tua igreja. Reunida pra te não há
séculos dos séculos.